No início, o autor deixa bem claro o descaso que a igreja e os pais tinham com as crianças naquela época. Porque, segundo eles, não era necessário registrar a criança se ela morresse antes dos 7 anos, pois era considerado, se ela morresse antes dessa idade, ela era considerada um anjo, pois afinal ela não tinha nenhum pecado. Aos 7 anos, ela poderia receber a crisma, que era nada mais, nada menos que a confirmação do batismo. E ela só poderia depois ter uma idade, no caso que eles consideravam a idade da razão, a partir para as mulheres dos 12 anos e para os homens era 14 anos. Nessa idade, ela poderia até comungar uma vez no ano, na Páscoa em específico. Já poderiam ter responsabilidade para receber a Eucaristia pelo menos uma vez, na Páscoa. E também teria uma idade mínima para se casar. A outra referência à criança é que não deveria se dar sepultura em Terra Santa, no caso ao lugar de alguma paróquia ou de alguma igreja. Não poderia colocar uma sepultura para alguma criança nesses locais. Está bem nítido que a igreja ditava pela idade o que a criança poderia ou não fazer. No caso, sobre os ritos, a criança só poderia, não poderia se confessar, não poderia, se ela tivesse, no caso, para as mulheres 12 e para os homens 14. Se elas tivessem menos disso, elas não poderiam se confessar, elas não poderiam fazer a primeira Eucaristia, não poderiam nem sequer dar algum testemunho na igreja. O autor deixa bem claro que o sentimento de abandono das crianças mudou de um tempo para cá. Ainda bem, né? Mas ele deixa isso bem claro pelo fato de que naquela época as crianças eram abandonadas nas florestas e algumas eram abandonadas nas cidades. Quando a criança era abandonada na floresta, acabava com que as crianças, na maioria das vezes, morriam, porque naquele momento os pais deixavam elas sobre a responsabilidade dos deuses, digamos assim. Eles iam determinar se elas iam morrer ou se elas iam sobreviver. Só que na maioria das vezes elas morriam. Quando elas eram abandonadas nas cidades habituadas, eles deixavam nas mãos de Deus e também nas mãos de terceiros, no caso se alguém sentisse pena para cuidar delas, justamente para eles não sujarem as suas mãos. Afinal, segundo os pais das crianças, se Deus deu liberdade para elas nascerem, ele também seria determinante se elas iam morrer ou se elas iam sobreviver. Olá, meu nome é João Carlos e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o que era a Roda dos Rejeitados, os seus registros, qual era a função dela, para que ela servia e como ela se fez e se propagou na sociedade da época. Pois bem, essa roda ela tinha a funcionalidade de acolher, de amparar crianças até uma certa idade que se encontravam em situação de perigo e necessidade de sobrevivência, que muitas vezes eram abandonados por seus pais, seja na rua ou seja até mesmo na frente de igrejas e outros centros religiosos, para que assim elas pudessem ter uma melhor criação e, de certo modo, ter um crescimento moldado nas questões religiosas, para que assim elas pudessem ter cada vez mais condições de vida e se prolongar cada vez mais em sociedade. Até mesmo pela questão da fome na época, que eram bem complicadas. Ou seja, desse modo, cada vez mais que uma criança era abandonada, uma criança era simplesmente largada na rua, à própria sorte, essas instituições eram procuradas ou elas iam até mesmo em direção a essa criança que estava em situação de rua, para que assim ela pudesse ser criada e cada vez mais aumentar até mesmo a questão da credibilidade religiosa na época, que era sem dúvida uma questão muito forte das pessoas que naquela época viviam
E sendo assim, cada vez mais ter um centro, uma instituição, um local para que esse acolhimento pudesse ser feito de uma melhor forma. Vale também destacar que a forma como esse acolhimento ele era feito era um tanto tendenciosa à questão preconceituosa. Por quê? Se a gente for fazer um comparativo atual com a época, nós vamos encontrar termos que são bem discriminosos, são bem discriminosos e bem racistas. Por quê? Encontramos por diversas vezes nos registros de algumas crianças enjeitadas a situação da cor. A coloração da pele, muitas vezes, era destacada por ou ser filho de escravos ou por ser livre. No caso, crianças que eram brancas, crianças que tinham essa denominação branca, eram consideradas livres. Ou seja, acabou, de certa forma, tendo uma quebra. Ali ela ia receber essa diferença, porque iria encontrar não só o termo branco como o fator, mas também encontrar termos como pardo, preto, negro e até mesmo cabra, para diferenciar essas crianças. Ou seja, sendo assim, esses registros eles acabavam sendo feitos de uma forma preconceituosa, se nós formos olhar com um olhar atual dessa situação. Por quê? Porque desse modo é um jeito até mesmo discriminatório de tratar. Uma quebra quanto à precisão das informações, porque por serem crianças enjeitadas naquela situação, elas eram consideradas livres. Então qualquer criança de qualquer cor de pele que chegava para participar dessa roda, ela era considerada comum como qualquer outra. A distinção estava na parte do registro, que muitas vezes, quando chegava na instituição que se propunha a receber essa criança, aí ela sim ia receber um modo discriminatório de tratar essas crianças, que muitas vezes já se encontravam em uma situação complicada e enfrentavam esse tipo de situação nessas instituições, até mesmo na questão do seu registro, como acabei de mencionar aqui. Ou seja, não só as questões sociais, mas as questões de tratamento delas estavam para além da compreensão delas e acabavam sendo muitas vezes taxadas dessas formas. Sobre o ponto de vista econômico, o autor, através das suas várias pesquisas, ele chega à conclusão que a maioria das crianças que eram abandonadas, tanto no século XVIII quanto no século XIX no Brasil, eram provenientes em sua maioria das cidades, dos centros urbanos. E isso era menos frequente no campo, nas zonas rurais. Isso ele, através também com a ajuda de outros autores, chega à conclusão que, mesmo naquele período, era mais fácil criar um filho no campo do que na cidade. Isso porque no campo, por mais que no começo, né, ainda na infância, fosse dar um certo prejuízo financeiro, mas depois que a criança se crescesse, ela ajudaria na família, né, no campo, na lida com agricultura, com animais. E também no campo teria mais opções, né, de alimentação, como caça, como pesca. A fome naquela época, mesmo no campo, seria menos equivalente, menos presente do que nos centros urbanos. Nos centros urbanos, a questão da alimentação estava mais voltada mesmo para a questão do comércio. Então, ter um filho na cidade era mais difícil do que ter no campo. Por isso, a maior taxa de abandono era da cidade. E, através também dessas pesquisas, ele também chegou à conclusão que cerca de 60% das crianças que eram abandonadas, né, os enjeitados, eram provenientes de cor branca. E apenas ali em torno de 40% de cor negra. E isso gerou uma série de questões, né, de dúvidas nele, porque estamos falando ainda do Brasil num período de colonial ainda, antes do primeiro reinado, numa época em que a escravidão ainda estava muito presente aqui no Brasil. Então pensar que mesmo naquela época, com uma escravidão muito presente, a maioria das crianças abandonadas eram brancas e a cor branca estava diretamente ligada com uma condição de vida melhor, né, economicamente falando, também socialmente falando, é meio difícil imaginar um pouco isso. Então ele fez várias pesquisas também e com a ajuda de outros autores ele chegou à conclusão que a pessoa naquela época ser considerada branca não necessariamente queria dizer que
ela era de cor de pele branca, mas sim que naquela época ser considerado branco era ser considerado livre. Então ele faz uma série de pesquisas sobre a cor da pele, sobre a nomenclatura que se usava naquela época sobre cor da pele. No caso, negro, preto, pardo, mameluco, crioulo, mulato. E descreve que essas cores estavam mais associadas ao grau de sociedade, né, sobre o posicionamento na sociedade e ponto de vista econômico do que propriamente em cor da pele. Por exemplo, um negro, a pessoa ser considerado negro era ser escravo. No caso, todo escravo praticamente era negro. Tanto é que quando o escravo conseguia sua alforria, se ele fosse chamado de negro, para ele isso era uma ofensa. Então, basicamente, o branco naquela época não necessariamente era de cor de pele branca, e sim que ele era livre. Então, até por isso, depois de 1850, que é quando diminui o tráfico negreiro aqui no Brasil e a escravidão ela diminui bastante, ele percebe que esses números se invertem em questão de 4 ou 5 anos. Então, o que antes era 60% de crianças abandonadas de cor branca cai para em torno de 17%. E ele, obviamente, acredita que isso não foi da noite para o dia assim que mais negros começaram a abandonar seus filhos. Ou seja, foi justamente por causa da questão social. Ao longo de todo o texto, o autor ele se pergunta quais são os motivos que faziam com que as famílias naquela época abandonassem as crianças, né? Então ele passa desde o ponto de vista econômico, social, a questão da gravidez indesejada, e chega à conclusão que era meio que uma soma de todas essas coisas, meio que um pouquinho de cada. Ele também percebe que geralmente as crianças que eram de fato brancas eram abandonadas pela elite com certo receio de julgamento social. Então a abordagem do texto ela é muito interessante porque, como o próprio autor fala, existem pouquíssimas pesquisas que falem sobre abandono de crianças nos séculos XVIII e XIX. E essas poucas pesquisas, por incrível que pareça, estavam mais associadas na época a teses de doutorados, por exemplo. Então, ter pesquisas como essa, né, textos como esse que informem mais sobre como era a questão do abandono de crianças no século XVIII e XIX é muito importante.